Deus Espírito, aonde está o poder, aonde está a vida, aonde está a imortalidade, aonde está a fonte infinita de todas as riquezas. Uma vez que esse Espírito está dentro do homem, então o Espírito, que é o Espírito que é o polo poderoso, e o corpo físico, o humano, que é a parte mais vulnerável. Então, quando você tem consciência que você cria a sua realidade, então Deus vem para dentro de você. Deus não está fora. Então, é a partir daí que quando você entende, você resolve todos os seus problemas. Mulher, da água que eu te der, quando tu beber, nunca mais tu voltarás a ter sede, porque do vosso ventre fluirão fontes de água viva. Então, mulher, os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e verdade. O que adorará o Pai? O que de fato Jesus estava dizendo que era adoração é exatamente o ponto que dá essa transmutação, porque é lei. Se na minha consciência eu creio e a minha consciência ela tem vida, na minha consciência ela tem paz, essa paz, essa parte espiritual, a lei da transmutação, naturalmente elas vai externar para meu mundo físico. Se eu acredito na cura, se eu acredito na saúde, se eu acredito na prosperidade, se eu acredito naquilo que eu acredito, a lei faz transmutar, porque nem a vida e nem a morte, nem a prosperidade e nem a escassez, ela se transmuta sozinha. Para haver essa transmutação, só haverá com a fundição dos dois polos. E quando isso acontece, você é o Filho, você é o Cristo. Quando tu tem essa consciência, você é o Cristo, você é o Filho. O Verbo se fez carne. E por você entender que você é a maior autoridade, que é você que cria todas as coisas, e no tocante à tua vida você é a maior autoridade, você tem paz. Mulher, do vosso ventre fluirão fontes de água viva. Dessa água você está tirando do poço. Você vai beber uma vez, vai precisar beber outra vez. Mas da que eu estou te falando, ela brotará para você para a vida eterna. Ela saciará todas as tuas necessidades. Mulher, tu não vai mais precisar vir fugindo meio-dia, no sol quente, danado, com medo do que os outros vão pensar a teu respeito, com medo do que os outros vão dizer. Se você eliminar agora da tua consciência toda essa crença de escassez, crença de enfermidade, ou qualquer outra crença, aquela consciência não vai acontecer fora, porque na minha consciência, no meu coração, lugar que transmuta, não está, porque eu sou um com a vida. Eu creio na vida, eu creio na prosperidade, eu creio na saúde. É impossível você crer na saúde e o teu corpo ser doente. É impossível você crer na prosperidade e a tua vida ser escassa. É impossível. E todo o poder de Deus deu a Jesus. E todo o poder de Jesus, ele deu para os que creem. Pai, o reino que tu me deste, eu dei a eles, para que eles sejam um, assim como eu e tu, Pai, somos um. Todas as coisas foram feitas dessa maneira, por ele e para ele. Então Jesus foi aquele que trouxe essa consciência abrangente para todos. Então Jesus também é o Filho. Aí João diz, portanto, todos que crerem em nome do Senhor Jesus também são filhos. E Hebreus explica que a razão que Jesus morreu, ele morreu para levar muitos filhos à glória. Então, separar o homem de Deus, então essa consciência que Deus está fora do homem, essa consciência está desintegrada da verdade da palavra. Quem pensa assim, quem age assim, irá morrer, porque o único que não irá morrer é o Filho. E todos que têm essa consciência de humanizar Deus, eu e o Pai somos um, torna-se o Filho, por isso não morre. Por quê? Porque esse formato, espírito, consciência humanizado, é acima de toda soberania, acima de todo principado. Aqui está falando de demônios. Aqui está falando de agentes da morte. Hebreus 1 está falando da mesma coisa. No passado, Deus falou de muitas maneiras. Mas nos nossos dias presentes, na nova aliança, Deus fala a partir através do Filho.
Quem é o filho? A princípio, Jesus, ele foi o primeiro dos filhos. Ele foi o primeiro homem a humanizar a Deus, ter essa consciência e admitir e levar para os demais. Então, hoje Deus fala a partir através dos filhos, que lá em Hebreus diz que ao filho foi dado a honra acima dos anjos e que o filho é o herdeiro absoluto de todas as coisas. E essa herança não é exclusiva para Jesus. Jesus é o primeiro que recebeu a honra maior. Mas todos nós, todos os que crerem, receberão. Em Romanos capítulo 8, verso 17, é muito claro em dizer que todos que têm o Espírito é filho de Deus, por isso ele não se envergonha de dizer, Abba, Pai, ele assume. E que essa pessoa que é filho também é herdeiro de todas as coisas, que Jesus é herdeiro. E Jesus disse, Pai, a honra que tu me deste, a glória que tu me deste, eu deste a eles, para que o mundo veja. João 17, 21 em diante. E aqui no verso 18, olha, bem afirmativo, ele é o cabeça do corpo da igreja. Porque a igreja é um grupo de pessoas que entenderam, tiveram a consciência que ele é um com o Pai, que ele é um com Deus. Então, igreja, não é só mais um indivíduo, igreja. Então, ele, Jesus, por ter sido ele o primeiro, que tem a autoridade maior, que tem a unção maior, como está escrito lá em Hebreus, que ele, Deus, ungiu a Jesus com um óleo de alegria mais intenso, com mais intensidade do que os seus irmãos. Os seus irmãos somos nós. Inclusive, é isso que Jesus está dizendo lá em Hebreus capítulo 2 e o verso 11. Pai, está aqui os meus irmãos. Ele é o cabeça do corpo da igreja, ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para que em todas as coisas ele tivesse a primazia, ele, Jesus, no tocante aos demais irmãos, mas nós, humanos, que temos consciência de Deus, nós somos a maior das obras de Deus. Por isso, Deus, quando fez o homem, lá no jardim, disse, dominai. É essa a nossa posição. Quando eu tenho essa consciência, que eu humanizo Deus estar aqui, o verdadeiro amor lança fora todo medo. Lança fora todo medo. Como é que nós podemos entender isso aqui? Lá está eu cheio de enfermidades, cheio de medo, cheio de escassez, cheio de confusão, cheio de conflito. Deus é amor. Essa expressão humanizada de Deus, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para todos, dele crê. Então Deus é amor. Então quando eu tenho essa consciência e eu humanizo Deus, eu tenho a consciência que eu sou Deus, essa consciência lança fora todo medo, porque essa consciência é o verdadeiro amor. Lança, você sabe o que é lançar? É você chegar e usar seu poder e jogar fora. Imagine você entrar numa casa e aquela casa ter muitos intrusos, né? Que penetrou a sua casa, que entrou na sua casa, mas não é bem-vindo. Você tem mais poder, você diz, sai, não quer sair, você pega e lança fora. O verdadeiro amor lança fora todo medo. Observe que essa expressão, eu vou até ler para você essa expressão, para você ver como é forte. Primeira carta de João, capítulo 4, o verso 15. Capítulo 4 da primeira carta de João, verso 15. Aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, essa confissão é essa admissão, é essa consciência. A doutrina de Cristo eu aceito, ela é a verdade. Se ele disse, eu e o Pai somos um, e ele disse, e se está bem claro que essa é a vontade dele, inclusive ele orou ao Pai, assim como eu e tu somos um, que eles sejam em nós, eu aceito essa doutrina. É essa confissão que João está se referindo. Aquele que confessa que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele, e ele em Deus. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus nos tem por nós. Deus é amor, presta atenção, Deus é amor. E aquele que permanece no amor, permanece em Deus, e Deus permanece nele. Aquele que tem essa consciência, assuma essa consciência, porque é a maior expressão de amor. Não importa, não interessa o que os outros vão pensar. As pessoas, desde que eu entendi, que eu tive essa consciência, que eu assumi, eu sou criticado pelas pessoas. Como Jesus foi criticado pelas pessoas? Fala que eu sou orgulhoso, fala que eu sou metido. Porque na cabeça daqueles que formaram a consciência que Deus que eles são um e Deus é outro,
vai pensar como aqueles que quiseram jogar pedra de Jesus pensaram. Mas por que vocês estão jogando pedra em mim? Qual foi o erro que eu cometi? Ah, Jesus, não foi porque o Senhor cometeu erro, não. É porque o Senhor, sendo homem, o Senhor nada, era tu. Porque tu, sendo homem, com arrogância, né? Eles que eram arrogantes, diziam que Jesus era arrogante. Eles que eram presunçosos, eles que eram blasfêmio, e diziam que Jesus era blasfêmio, né? Porque cada um olha segundo o seu próprio olhar. Sendo tu homem, tu se diz igual a Deus. E eu com essa consciência. Quantas pessoas curadas de câncer? Em nome do Senhor Jesus, eu sempre uso o nome de Jesus. Câncer, vai embora. Eu não vou fazer aquela oração de mendigar. E não é porque eu sou arrogante. Não é porque eu sou metido. Não é porque eu sou orgulhoso. É porque eu tenho consciência que o evangelho é a verdade de quem eu sou. Então eu digo, ó, mal, câncer, vai embora. Rins, volte a funcionar. Doença, saia. Ponha as mãos em cima. Surdo, ouça. Cego, vê. Igual a palavra de Deus diz. Aí as pessoas dizem, esse pastor é um pastor metido. Perceba que estão me atacando muito semelhante que atacaram o Senhor Jesus. Ora, porque o que eles estão me acusando é que a minha confiança, a minha fé, estão me acusando de ser arrogante. Só que a minha fé, ao funcionar, as pessoas ao serem curadas, eu estou fazendo a vontade do Pai porque é a maior expressão de amor. Então deveria ser a fé de quem pensa o contrário. Se a fé de quem pensa o contrário é a fé correta, deveria ter muito mais resultado e não tem. Não tem. Eu lembro, em uma certa cidade, abrimos uma igreja, começamos a ministrar, compramos primeiro o terreno, começamos a ministrar no meio do terreno vazio. Quando o inverno chegou, nós compramos uma lona, fizemos um galpão mesmo, um barracão mesmo, né? E graças a Deus aquele barracão encheu de pessoas, eram pessoas curadas de todo tipo de doença. E não muito longe tinha uma igreja, e o pastor era uma pessoa boa, depois se tornou meu amigo. Rapaz, e aquele homem orava, eu passava lá, ele estava, Senhor, salva fulano de tal, Senhor, Pai, ninguém aguenta mais, tanta dor, Senhor, vem acudir a irmã fulano de tal, Senhor, vem fazer isso, Senhor, vem fazer aquilo. Eu digo, meu Deus, ele não entendeu. Porque a última instrução do Senhor Jesus, o Senhor Jesus disse, ide por todo o mundo. O Senhor nos deu uma responsabilidade. E por causa da doutrina errada, a pessoa está devolvendo essa autoridade para Jesus. O Senhor diz assim, eis aí vos dei poder e autoridade. Ele nos deu ferramenta para nós trabalhar. As vossas armas são poderosas em Cristo. Mas por causa da doutrina errada, as pessoas não sabem usar o poder que elas têm, não reconhecem que elas ao ter consciência que ela é Deus. O poder emana, como a lei que Paulo disse, eu estive preso. Eu queria fazer o bem, eu queria prosperar, eu queria ser curado, eu queria mudar alguma coisa no meu caráter, mas eu não conseguia, porque eu não tinha entendido ainda a lei do Espírito. Mas quando eu entendi a lei do Espírito me livrou da lei do pecado, da lei da morte. Se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva no nosso canal, já clique naquele sininho para ser o primeiro a receber todas as vezes que nós colocarmos um vídeo novo e até o próximo vídeo.